Boa tarde, pessoal. Vamos no fechamento agora do dia 9 de maio. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou separar esse fechamento em partes. Os primeiros 10 minutos eu vou falar um pouquinho sobre as operações que eu fiz hoje, explicar as três operações em detalhes. Depois de 10 minutos falando do mini índice, análise de Brooks, Price Action. Mais 10 minutos falando do mini dólar. E por fim, mais 10 minutos falando do S&P futuro. Bora lá? Vou passar agora para o nosso Trading View. Vamos passar para o nosso gráfico. Um minutinho. Foi. Vamos lá, vamos começar falando do nossa operação no dólar, né? Já tem traçado aqui as regiões de cluster, né? De Fibonacci. Deixa eu maximizar o gráfico. Isso. Este é o gráfico de 15 minutos. O dia hoje abriu aqui. Então nós vimos essa tendência, né? Do final do dia de sexta-feira e do dia anterior, de ontem, mercado de tendência. Eu, antes de iniciar o pregão, já tinha essa região traçada. Uma confluência de retrações, extensões e projeções. Isso aqui é um cluster, um conjunto de suportes. Então, eu busco uma compra nessa região. O mercado ele abre e eu ainda na abertura mantenho os 15 minutos para ver como que ele tá, porque essa mesma análise, esse mesmo conjunto de níveis, eu faço também no mini índice, faço no S&P, ações americanas, Forex e deixo todos os alarmes ativos, né? Para assim que um atingir determinada região, eu desço para os 3 minutos e espero um gatilho para realizar uma compra. Esse gatilho, na maioria das vezes, ele vai ensinar com Brooks. Espero uma barra de tendência forte, algum rompimento, alguma coisa e opero. Então vamos descer para os 3 minutos para verificar essa operação aqui. Essa operação me rendeu 2,08 Rs, unidade de risco. Ou seja, se uma pessoa arrisca 1% do capital de risco por operação, num trade desse ela fez 2,08%. Então foi 2,08 Rs. Lembrando que ontem eu saí com um stop de 1,12 Rs. Eu até comentei com vocês que foram dois stops no dia. Vamos lá, primeira operação, 2,08 R, vamos para os 3 minutos. Eu deixei marcado aqui o que eu fiz, para explicar certinho. Vamos dar um zoom. O mercado ele testa nessa barrinha dos 3 minutos, barra das 9,6. O que ele faz? Ele faz uma tentativa, testa a média móvel 20 exponencial dos 3 minutos, arma uma venda, isso aqui é uma bandeirinha, uma barra de reversão, só que essa venda falha imediatamente com uma outside muito forte. Apesar da sombra superior, sombra inferior, isso daqui foi muita pressão contra os vendedores, porque eles fazem uma barrinha boa e já rompe acima numa falha de L1. Então, nesse momento, eu comprei aqui, ó. Salvo me engano, eu nem comprei acima dessa barra, nem no fechamento dela, não. O mercado deu uma enroscada aqui, aí eu vi que não estava tendo pressão e eu acredito que comprei por aqui, ó. Não sei se foi nessa barra ou abaixo dessa, enfim, eu comprei aqui, stop na mínima, porque se o mercado testar esse cluster aqui, essa região, mesmo que ele falhe aqui na mínima, um pouquinho abaixo, eu não quero estar mais posicionado. Porque a ideia é que o mercado encontre um forte suporte nessa região e já vai. Parcial. Minha parcial é uma extensão desse movimento em 23,6%. Então eu faço uma extensão aqui. Vou até traçar aqui, é bem provável que tenha. Eu tracei certinho os níveis. Aqui, 23,6, então foi um pouquinho abaixo. Na verdade, então eu saí um pouquinho acima, né? Que eu marquei o preço certinho de saída, mas vamos trazer um pouquinho para baixo. E a outra saída foi algum dos próximos alvos. Eu saí no meio termo entre 1 e o meu 1,8%, porque esse aqui foi um movimento climático. Então eu faço uma parcial nessa região, só que quando o mercado faz essa terceira barra aqui, ó, essa terceira forte barra de alta, testa a máxima, meu stop já está abaixo do rompimento. Se o rompimento falhar, também não faz sentido eu estar nessa operação. A não ser que seja uma operação que ela já começa lateral, então eu vou segurando. Mas só que se houver um rompimento, eu não quero que ele falhe. Eu quero um momento. Só que o mercado ele vai direto, vai indo, vai indo. Eu lembro que minha segunda saída, na verdade, era nessa projeção aqui. Só que quando ele fez essa forte barra nesse movimento já estendido, eu imaginei que tava muito climático.
Um clímax não significa que o mercado vá reverter, mas significa que há um exagero e esse exagero vai ser corrigido em algum momento. Seja lateral, seja uma correção ou uma reversão. Então aqui para mim já estava suficiente. Foi uma operação que não teve muito risco, desenvolveu bem e eu saí aqui, ó. Então eu ficava entre esse alvo, segundo alvo, ou esse alvo. Só que como teve essa barra em específico, eu realizei a saída aqui. Essa foi a operação do dólar. Já começou o dia muito bem, né? 2,08 R. Eu já vou remover esses desenhos para preparar para análise de Brooks. E vou tirar também essas médias que geralmente Brooks não utiliza, né? Eu já vou tirar o zoom. E agora vamos para o mini índice. Basicamente, a mesma coisa, né? Um replay. Geralmente essas operações utilizando cluster é sempre assim. Você vai pegar uma região de confluência de níveis de um movimento impulsivo, um movimento forte. Essa região você vai traçar de diversas formas. Você pode utilizar simetria, você pode utilizar extensões, projeções, retrações. Você pode levar como base também algumas estruturas de Elliott para traçar. Tem um livro do Preacher, deixa eu ver, aí tá na prateleira. O livro do Preacher ele ensina algumas formas de você marcar onda 1, onda 2. Eu não uso a análise de onda de Elliott aqui, porém, algumas estruturas eu identifico e traço a partir delas. Isso aqui foi um exemplo, porque eu li isso daqui como uma correção plana. Faz um ABC com o topo mais alto da onda impulsiva e faz uma onda C aqui, um ABC plano. Eu não vou entrar em detalhes sobre Elliott, mas basicamente eu utilizei essa leitura para fazer esse cluster. Então eu utilizo o de Elliott, utilizo o de Fibonacci, e para entrar, contexto de Brooks. E também aqui eu utilizo o contexto de Brooks. Então você tem uma tendência forte, você tem gaps, você tem barras fortes, você tem o movimento corretivo lateral, você tem a primeira barra de gap da média móvel nos 15 minutos, a segunda falha, você tem uma abertura em um pequeno range que ele vai expandir, vai romper para determinado lado, e tô levando tudo isso em consideração. Essa operação deu 1,86 Rs. Vamos por 3 minutos, né? Da mesma forma, o mercado abriu aqui. Eu até tinha comentado no. Se não me engano, eu comentei nos stories sobre o desenvolvimento disso aqui e o que eu estava buscando no dia. Vamos 3 minutos. Aqui, ó. Eu tava de olho, era nisso daqui, ó. Vou tirar aqui. Sobre isso. Isso. Em seguida, o mercado faz essa falha em microfundo duplo. Isso aqui se transforma numa deriva, né? Uma bandeirinha. E o mercado rompe. Mas eu tava bem de olho nisso aqui. Quando o mercado fez esse microfundo duplo com essa barra de sinal, essa inside, eu até pensei em comprar já aqui. Porque aqui nós estava apoiado também sobre a média móvel de 20 exponencial dos 60 minutos. Só que eu achei que seria muito arriscado. Falei, vamos esperar um sinal mais forte. Até que veio essa barra das 10 horas. O mercado faz essa barra, faz esse rompimento, correção. Eu tava com uma ordem stop aqui, ó. Só que eu acabei que fui executado aqui, ó. Antecipei a ordem e fui executado nessa outside. Se não me engano, ela me executou e depois veio pra baixo. Eu falei, ixi. Só que em seguida ela voltou toda. Se não me engano, foi isso que ela fez mesmo. Essa operação aqui. Ela foi um pouquinho diferente. Eu não queria fazer uma parcial fazendo aquela extensão que eu mostrei no dólar. Que a extensão, na verdade, foi a minha saída porque era um movimento muito longo. Meu stop estava abaixo da mínima. E eu queria uma parcial dentro desse movimento. Salvo engano, eu fiz uma vez e meia o risco. Quando eu dei uma vez e meia o risco, eu saí. Foi nessa região aqui. Essa região tá certa porque eu olhei certinho o preço lá. E a minha saída foi na região onde eu fiz a parcial no dólar. Que foi essa extensão aqui. Acho que eu tracei até daqui. Algo parecido com isso. Pode ser que eu tenha saído um pouco antes. Mas a minha saída foi nisso. Minha saída deu no último tick. Eu vou até mostrar. Eu não sei se o MetaTrader tá aberto. O MetaTrader tá até aberto. Vamos para NDB. Esse aqui é o braço 50. Eu opero através dos CFDs da Active Trades. Minha saída foi no tick exato, no final. Enfim. Vamos voltar para nosso Trading View. Que é muito mais bonito. E eu fiz a saída aqui, da mesma forma. Encontrei uma região de possível suporte, aguardei um sinal. Qual foi o meu sinal aqui? Levando em consideração ao Brooks. O mercado faz um range de abertura,
Amplitude muito pequena, então isso aqui basicamente é um modo rompimento. O mercado rompe, eu entro no rompimento e correção. Aí eu fui levando o trade. Faço uma parcial e vou levando o trade. Essa operação deu 1,86 Rs. E agora a última operação foi a do SPY, que foi a mesma coisa. Região de cluster, mercado abre nela, só que essa aqui me deu um loss de menos 0,52 Rs. O que significa? Que eu tinha um stop aqui, só que eu saí da metade dele, perdi só metade do que eu estava disposto a arriscar. Mercado abre também no cluster. Isso daqui foi diferente que ele fura o cluster, mas assim dá uma operação de falha. Também na região da média exponencial de 60 minutos. Vamos para os 3 minutos. Essa daqui foi um pouco diferente, por quê? Essa aqui, ó, da mesma forma que eu cravei o fim do movimento naquelas, eu também consegui entrar no fim do movimento nessa. Então o mercado, quando ele faz essa. Eu queria ter entrado aqui, ó. Ou aqui, ó. Só que aí eu fui tomar um café. Aí quando eu voltei, o mercado já tinha ido. Então eu entrei nesse rompimento. Stop na mínima. Eu tinha uma parcial de 1 para 1. Aqui estava diferente, porque eu já estava muito bem no dia. Tinha uma parcial de 1 para 1. E a outra saída naquela mesma situação de 23,6%. Só que o mercado, ó, desaba. Quando o mercado rompe assim já contra, eu só mantenho a posição. Eu tô bem no dia, vamos ver o que ele vai fazer. E o mercado fica aqui, ó, trabalhando aqui, ó, num triângulo, em um range. Como a amplitude foi muito baixa, muito baixa mesmo, eu imaginei que o mercado ia expandir. Só que acabou que ele não expandiu. Expandiu um pouquinho, depois voltou e fez uma amplitude bem pequena no SPY e também no S&P. Então o mercado ficou nisso daqui, ó. Eu fiquei segurando essa lateralidade o dia todo, mas eu não estava na tela, né? Eu fico acompanhando pelo trade view do celular, ver o que está acontecendo, tem alguns alarmes e tal. Acabou que o mercado ele rompe aqui, ó. Quando ele rompe essa lateralidade, aí eu fico mais tranquilo. Ok, ele rompendo aqui é um rompimento interessante, romper essa lateralidade. Se ele falhar, ele vai vir voltar para o miolo. Então eu não quero isso. Então aqui eu antecipei meu stop nessa linha. Acabou que ele vem em seguida e me estopou. E aqui gerou menos 0,52. Então essa foi as minhas 3 operações no dia. No feed dos ovos deu 3,41 Rs. Foi um dia muito bom, né? Ontem eu perdi 1,12, hoje 3,41 e assim vamos seguindo. Basicamente o trade é isso, você nunca vai ganhar sempre. Então a ideia é que a longo prazo a sua estratégia tenha uma expectativa matemática positiva. Que ao longo do tempo o ganho das suas operações supram as perdas. Vou remover os desenhos e agora vamos para Brooks. Vamos falar do mini índice, mini dólar e também do S&P. Deixa eu já colocar o S&P futuro aqui mesmo, né? No SPY. Vou deixar já maximizado, 5 minutos. Vamos ocultar essas médias. E aqui está qual sessão? Horário pregão eletrônico? Não, horário regular. Que coisa feia, hein? Agora vamos para começar com o mini índice. Vamos já excluir tudo. Vou ver todos os desenhos. 5 minutos. Que tendência de desabertura no índice, hein? Tava satisfeito saindo aqui, mas no mercado foi muito mais. Mas tá bom. 5 minutos. Deixa eu tirar as duas médias que não são utilizadas. Vamos só no dia. Eu havia até comentado isso daqui, ó. Ontem eu até falei no fechamento. O mercado rompe essa linha de tendência e pode armar uma reversão majoritária de tendência. Apesar desse movimento ainda pode, tá, galera? Ele faz um topo mais alto, pode ser uma reversão majoritária de tendência com topo mais alto, que vai ser seguida por uma reversão majoritária de tendência com topo mais baixo. Então vamos ficar atento a isso. Vamos lá. A primeira coisa de hoje para ficar atento era isso daqui, ó. Vou traçar aqui. Traçar aqui. Vamos traçar aqui, ó. Aqui tá em perspectiva. O mercado abre com esse range totalmente sobreposto. Essa movimentação tem apenas 300 pontos. O range do índice é muito mais do que isso. Então, se o dia abre com esse rangezinho aqui, isso é o modo rompimento. Então, pode ter certeza que ele vai romper para um dos lados e vai expandir muito. Alguns traders, inclusive, colocam ordens limites para o rompimento da região. Põe uma ordem limite aqui, põe uma ordem limite aqui e já entra com o fluxo, né?
Vender. Tínhamos um problema na venda. Média de 20 dos 60 minutos. Tínhamos um forte suporte aqui. E na compra, a média de 20 dos 5 minutos. Qual média mais forte? A do tempo gráfico maior, dos 60. Então aqui, ó, o suporte era mais forte do que essa resistência. Então favorecia um rompimento de alta. Mas assim, vamos aguardar o que o mercado faz. Mercado de ordem limite, totalmente sobreposto. Faz uma outside, rompe, fecha na mínima. Você vende aqui? Não. Não. Você aguarda uma continuidade, que não teve, e ele já faz uma inside. Você pode ter comprado acima dessa inside. Ela não foi uma inside porque essa mínima foi abaixo, salvo engano, mas se comporta como um inside. O que é perto é suficiente. Um trade para você ter feito era um scalp aqui, ó. Compra acima dela, stop abaixo, sai na média, ou sai aqui em cima. Mas vamos falar só de operações que são mais simples de ter sido executadas e que possuem também uma probabilidade melhor, mais tranquilo. O mercado ele rompe nesse doji e ele já falha aqui, só que essa falha. Uma falha que falha é um rompimento e correção. Então você poderia já ver que o mercado rompeu aqui, você tinha esse alvo projetado para cima, que é bem pouquinho, mas você tinha também o teste dessa região. Levando em consideração também que era uma lateralidade do dia anterior. Se ele está falhando aqui abaixo, ele está falhando em romper essa lateralidade. Então ele pode voltar para o miolo. Então uma operação tranquila de você verificar era utilizar o contexto do dia anterior, uma lateralidade. Temos essa linha de canal. Temos essa também, mas não vamos poluir muito o nosso gráfico. Vamos traçar 50% da lateralidade do dia anterior. Estilo 50%. Ótimo. Ele até encontrou resistência aqui. Interessante. O mercado rompe uma lateralidade. Geralmente, as tentativas de rompimento de uma lateralidade falham. Só que essa daqui é uma lateralidade baixa, uma lateralidade pequena, baixa, numa lateralidade maior. Então, o que é plausível você comprar? Então, o mercado faz um rompimento, tenta falhar, pullback, não vai. Faz uma possível inside. Daqui o mercado vai segurando, olha como ele segura nessa região. Só que ele sempre falha na baixa, pressão totalmente compradora. Você poderia comprar uma H1 aqui. Pullback, H1, talvez aqui, deixa eu ver. Máxima 90. Aqui, ó, fez um H1 aqui, ó. Então, você abrir uma posição compradora nessa região. Trades agressivos utilizariam stop na barra. Trades mais conservadores no início do rompimento. Vamos usar como rompimento. Vamos ser mais conservador aqui, não vamos ser tão agressivos. Alvo, comprar um, tranquilo você usar, comprar um, para operar um trade de lateralidade, um scalp, ou então 50%. Ou então até o terço superior, mas você poderia ter saído aqui. 1,2%. O mercado vai e abre uma barra de falha em 50% da lateralidade. Só que para nós entendermos as próximas operações, vamos levar em consideração o contexto que nós já temos traçado. Vou até mudar a cor disso para essa cor. Então nós temos essa lateralidade que nós estamos observando, 2 pixels. Temos também um possível triângulo expandido, com essa linha de canal para cima. Você está com essa visão de triângulo expandido, você deixa a parte para swing. Então você poderia ter saído com metade aqui e deixar o restante para swing. Ou se você está com a visão de ser uma lateralidade em si apenas, você sai com tudo aqui. Então o mercado rompe com força. Ele vai e faz esse movimento em H2. Você está pensando na lateralidade toda? Você não quer comprar nessa parte superior. Você está pensando nesse rompimento e canal? Você quer comprar aqui. Então, nesse momento, é decidir o que você quer fazer. Você está operando uma lateralidade macro, você não quer comprar. Você está operando o contexto do dia, você quer comprar. Agora, o mercado ele rompe, deixa gap, faz outro rompimento e uma correção. As correções elas tendem a ficar maiores ao longo do tempo. Então aqui você teve um pullback, uma entrada em H1, H2. Aqui você teve outro H2. Pullback, primeira tentativa, pullback, segunda tentativa. Então você não quer comprar uma H2, você quer comprar uma H3 ou algum movimento maior. E você quer, antes de comprar, já saber o que o mercado pode fazer. Aqui vamos traçar
um projetado bem interessante. Eu quero 50% desse movimento aqui, ó. Dizer que Brooks ensina essa maneira de você projetar até no segundo livro, salvo engano. Você pega 50% de um gap, de um possível gap. Então, nesse momento, você estaria aqui até o mercado romper. Então, seria esse ponto. E você traça a partir deste gap. Então, aqui vamos colocar o 0. Então, aqui nós temos um movimento projetado para essa operação. Pega nesse topo aqui. Utilizando um projetado deste meio do gap. Ou seja, mercado, se você quer uma correção acima de H2 e está buscando este alvo. Porém, você tem um risco de poder estar em cima de uma lateralidade macro. E também daquela possível MTR macro, que é muito grande. O mercado faz pullback. Primeira tentativa, pullback implícito novamente. Segunda tentativa e pullback, uma cunha. Pode não parecer, mas isso daqui é uma cunha. Tem até o formato de uma cunha, né? Se você traçar uma cunha. Essa é uma H3, implícita. H1 simples, pullback, H2. O mercado não foi abaixo, mas faz uma H2 implícita, pullback H3. Entra acima dessa barra de sinal de H3. Levando em consideração aquela projeção aqui em cima do meio deste gap, levando em conta todo esse movimento. Então aqui também uma compra plausível para você executar no dia. Um trade agressivo, stop na barra. Só que eu acho mais plausível você fazer um stop aqui. Vamos levar em conta uma pessoa mais conservadora aqui. Por que aqui? Se o mercado fecha esse gap, o contexto de tendência forte acabou. Então, o contexto de você ter mais uma perna de canal para cima não existe mais. Então, se não tem esse contexto, então não tem sentido você mais estar posicionado. Então, aqui é um bom ponto para você sair. E também 50% da lateralidade, né? Coincidiu. Vamos lá. Nessa operação, por conta desse risco aqui, parcial em 1 para 1, você poderia fazer uma parcial em 1 para 1, você faria uma parcial aqui, e o restante você deixaria para swing, atingindo este alvo aqui de cima, 1,66 para 1. Então esse aqui era um trade ok para você ter realizado. E o mercado foi de forma abrupta para cima. Então essa operação aqui, ótima operação também. Essa também. Vendas. Vender aqui é plausível? Não, por causa dessa lateralidade. Vender aqui? Não, porque não teve continuidade. Vender aqui? Não, contra esse forte rompimento. Tem uma regra de Brooks que te deixaria fora disso daqui, ó. Para você vender contra isso daqui, só uma segunda entrada. O mercado faz a primeira entrada e faz a segunda numa barra de sinal aceitável, só que ela nunca é ativada. Aí depois da segunda entrada ocorre aqui, só que esse aqui não tem uma barra de sinal boa. É um II, só que rompendo para cima. Então aqui não. E o mercado fez isso. Testou a linha de canal lá em cima e falhou. Só que aqui já era mais tarde no dia, já era depois das 1 e depois de um forte movimento desse. Então depois de um forte movimento desse, o mercado dá uma esfriada. Agora você pode pensar da seguinte forma aqui também. Você está pensando naquela MTR macro. Essa aqui pode ter sido o sinal da sua MTR macro. Uma outside fechando a mínima. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 clímax consecutivos, uma tendência muito longa. Então aqui você quer possivelmente vender uma MTR. Mas aqui eu já acho muito arriscado e depois de um movimento desse eu não acho plausível você realizar de uma vez aqui. Talvez você poderia comprar por 20 partes de gap da média móvel. Só que se você tivesse ciente disso daqui, você não compraria aqui. Porque o mercado está falhando em romper acima de um triângulo expandido. Então você seguraria um pouco. Barra de gap. Também não acho sensato comprar aqui, muito pequena. Não sei que você usasse pouquíssimo risco. Talvez você usa 1%. Você entra com 25% aqui de risco e tenta sair na máxima. Mas fora isso, não. E o mercado depois, ele arma uma MTR dentro dessa estrutura. Então, para amanhã, você já pode começar o dia já pensando nisso daqui, ó. Temos várias outras linhas de tendência aqui, mas você pode começar pensando nisso daqui, ó. Cara, faz uma correção muito profunda e já está vindo testar a máxima em duas pernas. Então o mercado faz um teste, uma boa barra de sinal de venda, você pode vender aqui operando uma MTR de baixa. E alvo você pode trazer até 60%, até 50% de todo esse movimento. Você expande para cá, ou algo do tipo. Então, para amanhã, início do dia, você já tem até um contexto de MTR para você operar. Bem legal. Vamos para o dólar agora.
Eu falei que ia fazer 10 minutos das operações, 10 do índice, 10 do dólar, mas tá indo 12 minutos, cara. Vou tentar correr com o dólar pro vídeo não ficar tão longo. Vamos por 5 minutos. Deixa eu me situar. Abertura foi aqui, né? Abertura aqui, ó. Vamos fazer um contexto mais do dia. Vamos lá. Mercado parado é muito fácil, né? Eu lembro que eu havia comentado isso aqui. Eu vou seguir a linha do que eu havia comentado lá no meu Instagram. Eu tinha comentado isso daqui, ó. O mercado fez uma MTR. Então eu tinha comentado que isso aqui era climático. Ele faz uma MTR aqui. E uma MTR com o topo mais alto é seguido por uma MTR com o topo mais baixo. Um movimento profundo, mas aqui pegarei. Inclusive, quando eu falei, eu acho que estava fazendo esse movimento. Então vamos lá. Vamos supor que você já abre o dia com a primeira barra de gap da média móvel. Deixa o movimento. Ela já abre falhando. Aqui, ó. Já abriu falhando ela. Segunda barra de gap da média móvel. Se você está operando em relação a isso, movimento de duas pernas, segunda barra de gap da média móvel, uma barra, apesar da sobreposição fechando na máxima, ok, uma compra. Saída. Barra de gap da média móvel, sair na máxima é interessante. Você sairia aqui. 1,44 vezes o risco. Só que o mercado faz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 barras muito fortes. A maior barra de. Só não é maior por causa dessa barra aqui de notícia. Mas uma das maiores barras de tendência sendo as últimas. Esse movimento aqui é o maior movimento de toda a tendência em rompimento. Olha aqui. Esse é o maior rompimento dessa tendência já velha. Então, isso daqui é muita característica de clímax. Se você for muito, muito agressivo, você pode vender essa insight. A insight foi até boa, apesar da sombrinha. Levando em consideração dois pontos. Primeiro, é um clímax por conta de todo esse contexto. O mercado já perdeu algumas linhas de tendência. O mercado já fez uma barra de gap. E é a abertura. Uma possível reversão na abertura. Então, vender aqui, ok de você vender aqui. Mas vamos pensar de uma forma de uma pessoa de um trade mais fácil de ser executado. Porque vender aqui é emocionalmente difícil, porque a maioria das pessoas é bem provável que estava procurando compras por aqui, vendo todo esse movimento. Quando o mercado faz uma insight, uma forte barra de tendência de baixo, uma barra de rompimento contra. Todo rompimento, basicamente, é um clímax para um lado e um impulso para o outro. O mercado faz um clímax altista e nesse momento aqui, ó, ele faz um impulso de baixa. Esse conjunto de 4 barras forma uma reversão de 2 barras em um tempo gráfico maior. E esse movimento todo também é uma barra de reversão única no tempo gráfico maior ainda. Então, isso daqui, algum tempo gráfico, foi uma forte barra de reversão falhando neste topo. Nesse topo mesmo. Em algum tempo gráfico, alguém viu que o mercado estava falhando aqui. Você vai vender aqui com o stop aqui? Pode vender. Só que é melhor você aguardar um sinal para tentar ter um direcionamento do que o mercado pode fazer. Só que o mercado faz o quê? Um forte rompimento, uma entrada em H1. Comprar esse H1 depois desse rompimento de baixo não é muito bom. Se fosse uma tendência forte no início, você poderia comprar aqui, mas aqui é uma tendência velha após um clímax. Deixa eu beber um pouquinho de água. Após um clímax, após muitos fatores que levavam a crer que teríamos uma correção mais profunda. Aí o mercado vai e faz uma H1, falha, uma H2, que já falha com uma barra outside, fechando na mínima abaixo da média. Isso daqui é uma venda, ó. Uma venda de alta probabilidade. Por quê? Você pode colocar o stop aqui. Tanto conservador, de qualquer forma, o stop aqui. O mercado faz uma reversão na abertura depois de um clímax. Então, você pode trazer como um alvo a mínima do dia e uma parcial 1 para 1. Ou então, o movimento projetado disso para baixo. Vamos fazer o movimento projetado disso para baixo, desse impulso que é mais tranquilo. Vamos pegar o mais conservador possível, a abertura até o fechamento, jogando para cá. Simetria. Interessante. Você comprou ali, sai de tudo aqui, ó. Tirar o magnetismo. Praticamente 1 para 1. Essa aqui é uma ótima operação. É melhor que essa, muito mais fácil de executar que essa. Comprar aqui também, ó, em algum desse movimento, também é uma operação boa, só que você ficaria um pouquinho com receio de comprar
nesse contexto. Mas essa aqui foi a operação que veio como presente. O mercado faz o quê? Vem e rompe a mínima em um rompimento. Aí você pensa, ok, essa aqui é uma reversão majoritária com topo mais alto. Então eu quero comprar uma possível reversão majoritária com topo mais baixo, que são seguidos. Então o mercado faz pullback L1, pullback L2, pullback L3, pullback L4. Uma L4 nada mais é do que uma L2 um tempo gráfico maior. Possivelmente nos 15 minutos foi uma L2, talvez na média móvel. Eu nem vou colocar aqui. Vamos ver. Pullback L1, pullback L2 na média móvel. Mas não tão bonita, foi feio. Mas entenda que qualquer L4, que não vá longe da média, é basicamente uma L2 em um tempo gráfico maior. E essa doji aqui como sinal. E também uma cunha. Aqui, essa cunha. Então, vender aqui é tranquilo. Só que você utilizaria um stop por aqui ou por aqui, operando toda a MTR. Você utilizar o stop apenas aqui, você está operando a correção desse movimento impossível. Então, eu iria mais para o lado de operar a MTR. Talvez o stop aqui, para mim, estava suficiente. Mas o que eu queria com esse movimento? Com esse movimento, eu ia querer um projetado disso para baixo. Então, eu estaria buscando isso daqui, ó. Quase 3 vezes o risco. É esse trade que eu estaria buscando. Eu posso deixar aqui tudo. O mercado faz esse rompimento forte, o stop já vinha para aqui para cima. Então, aqui eu minimizaria o meu risco, então até no 0 a 0. Só que eu ainda assim eu ia manter a operação pro dia todo, tentando trazer para cá. O mercado faz esse pullback, movimento forte, eu ainda guardaria. Por que eu guardaria? Rompeu a média de 60. Sinalzinho bom, rompe para cima, ficaria reticente, mas aqui meu stop no 0. E no finalzinho do dia, eu encerraria a operação. Vamos ver como seria no final do dia, quanto deveria dar de game. Então, por volta das 5, 5 é um horário limite bom para você já encerrar. Nessa barrinha aqui, ó. 1,25 vezes o risco. Ótimo swing também. Só não foi um swing, mas eu buscaria um alvo aqui. Então, no dólar, para mim, as 3 operações muito boas, bem claras, de você ter executado. Muito bom. Contexto do dólar. Pode ter sido olhando assim, você fala, nossa, o dólar rabiscou, que coisa estranha, o mercado faz um movimento forte para cima, um movimento forte para baixo, não sei o quê. Mas se eu analisar um contexto, ver o que o mercado pode estar fazendo, e outro, num tempo gráfico maior, olhando pelos 5 minutos mesmo, você dá um zoom out e vê que ele já rompeu aqui, pode ser uma reversão majoritária de tendência, você fica mais tranquilo de você operar. Muitos iniciantes caem nisso daqui, ó. Vê o mercado forte e fala, nossa, agora vai acelerar e fazer um canal para cima e atingir o movimento projetado. Só que você tem que levar em consideração que isso aqui, ó, aconteceu numa tendência que já vinha, ó, desde essa correção que virou uma tendência. Nós estamos falando de 160 barras de tendência de alta. Nós estamos falando em 1, 2, 3, quarto clímax consecutivo do maior movimento encerrando essa tendência que começou aqui. Movimento corretivo, uma bandeira, rompe acima da bandeira. Começou aqui. Então, se você leva em consideração tudo isso, você fala, ok, pode ser que não, vamos aguardar mais movimentação. E isso daqui já te dá, essa barra de baixa, te dá o sinal de, ok, pode ter acabado, vamos entrar. Você entra aqui. Você perdeu essa operação? Vende aqui. Você perdeu essa operação? Vende o rompimento. Isso aqui é uma, vou até excluir aqui, ó. Isso daqui, ó, é uma ótima forma para você entrar em operações que você perdeu. O mercado rompe a bandeira. Rompimento de bandeira é um ótimo contexto de rompimento. Você vende o rompimento, stop acima do rompimento, 1 para 1. 1 para 1, na verdade, não. Aqui você faria o seguinte, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer uma parcial em 1 para 1. O restante você vai sair no movimento projetado do rompimento. Só que o ponto aqui é, quando você entrou, o projetado era aqui. Só que o mercado ele veio, continuou o rompimento, continuou e aqui fez uma barra de alta. Você pode levar em consideração que o fim do rompimento é aqui, ó. Eu tenho minha projeção. Deixa eu pegar aqui. Você pode levar em consideração que o fim do rompimento é aqui. Então você faz 1 para 1,
50% da posição, 30% que você achar interessante, e o restante você sai no movimento projetado do rompimento, que só vai crescendo. Daí um trade de 2,3 para 1. Então, se você perde um trade de bandeira, teve um rompimento bom, entra no rompimento. É um bom contexto para rompimento também. A não ser que possa ser uma bandeira final. Mas qual que seria uma bandeira final? Uma bandeira numa tendência velha. Isso daqui, ó, possivelmente é uma bandeira final. Por quê? Olha essa tendência. Da mesma forma que isso aqui poderia também ser uma bandeira final. Então, essa bandeira aqui, ó, pode ser uma bandeira final porque é uma tendência velha, já teve várias pernas, então você não vai entrar nesse rompimento. Essa bandeira pode ser a bandeira final, você não vai entrar nesse rompimento. Apesar que esse aqui você ganharia dinheiro, você não entraria também. Agora, o rompimento dessa bandeira, a primeira bandeira, não vai ser uma bandeira final. Essa bandeira não vai ser uma bandeira final. Geralmente tendências terminam em 3 pernas, mas algumas podem durar 5, 6, mas geralmente terminam em 3. Uma perna, 2, 3. Você vai entrar no rompimento dessa possível bandeira? Não. Vamos aguardar mais movimentação, que o mercado pode lateralizar ou reverter. E para o dólar amanhã, olha que interessante, levando em consideração só o contexto do dia. Vou ver todos os desenhos. Dia de tendência. O mercado perde com certa força, movimento de 2 pernas, e está vindo com muita fraqueza retestar a mínima. Reversão majoritária de tendência de alta para o dólar. Para amanhã. Se o mercado faz um bom sinal aqui de compra, pode comprar com stop na mínima, fazer alguma coisa. É um trade interessante, levando em consideração essa reversão majoritária de tendência. Abriu com um forte gap aqui abaixo, fez um movimento forte, está corrigindo, uma ótima oportunidade de compra. Toda reversão majoritária de tendência com fundo mais alto é seguida por reversão majoritária de tendência com fundo mais alto. Toda reversão majoritária de tendência com fundo mais baixo é seguida com uma reversão majoritária de tendência com fundo mais alto. Então o mercado faria mais ou menos algo parecido com isso daqui, ó. Então você buscaria uma compra nessa região aqui. Compraria aqui, buscando perna 1, o back, perna 2. Uma ótima possível operação para amanhã, para você executar. Não uma recomendação, mas para o Brooks você faria algo parecido, entende? Agora vamos para o S&P para finalizarmos o nosso fechamento de hoje. Vou remover todos os desenhos. Para que é TEFs? Já tá o futuro mini. Isso daqui foi muito, muito, muito feio. Eu até havia comentado. Vamos pegar o dia de ontem. Cliente, canal. Primeira coisa, ontem foi um dia lateral, então possivelmente poderíamos ter movimentação lateral. Um trade interessante para ser executado aqui seria isso daqui, ó. Pega da mesma forma que fizemos com o índice. Vamos pegar 50% da amplitude da lateralidade. 50%. Você compraria a segunda H2. O mercado faz uma H1. Isso aqui é uma H2, sim, mas é um movimento único. Vamos aguardar uma correção nessa região de baixa. Então você poderia comprar aqui, ó. Depois que o mercado faz as 2 barras, você compra aqui, ó. Stop na mínima ou um pouquinho abaixo. Poderia buscar um para 1, que deu gain, mas aqui, levando em consideração a lateralidade de ontem, eu buscaria até essa região. Um bom trade. Mais de 2,5 para 1, com parcial no 1 para 1. Então o que o mercado você faria? Parcial aqui 1 para 1. Depois toparia talvez abaixo dessa barra, saindo com cerca de 0,25 vezes o seu risco. Então isso aqui não seria um gain, mas seria uma operação extremamente plausível. Mas aí quando o mercado faz toda essa sobreposição, tudo isso daqui, ó, você já muda totalmente o contexto. Temos uma lateralidade, maior fechamento do dia, vamos lá. Temos essa lateralidade. Que inclusive vamos traçar a máxima mais simples. Que isso daqui, ó, mercado limite total. Você não consegue ganhar dinheiro com ordem stop. Você poderia traçar alguns extremos, coloca um stop aqui, coloca
uma linha de suporte aqui, né? E opera contra os extremos. Aqui, só que isso é muito avançado. Eu prefiro já ir pro básico e tentar ou esperar uma expansão, um rompimento, ou vender a segunda máxima mais alta, ou comprar a segunda mínima mais baixa. O mercado faz uma máxima, fica trabalhando aqui o dia todo, e aí ele faz exatamente isso daqui, ó. Uma segunda máxima mais alta. E como eu já falei muitas vezes isso daqui, olha que interessante. Pega o range. Deixa isso aqui mais certo. Barrinha de reversão. Vende isso daqui. Um trade agressivo, utilizaria o stop na barra de sinal. Saída em 50%. Um ótimo trade também. Só que eu vou mais pela... Eu não gosto de vender essa primeira tentativa de reversão no mercado forte assim. Então, eu usaria stop duas vezes a barra. Então, 2,25, 4,5, que aí daria 1,33. Essa operação é totalmente plausível. Ou eu aguardaria a segunda entrada. O mercado faz a primeira, vai, eu coloco uma ordem de venda aqui, com stop aqui, e daria o mesmo tanto de risco. Vender abaixo dessa barra de baixa é muito melhor, porque o mercado aqui ó, faz um micro topo duplo. Então, no S&P, uma venda plausível para sessão regular seria essa com duas vezes o risco, uma operação de segunda máxima mais alta. Você utiliza duas vezes a barra de sinal como risco, 1 para 1, ou então você vende uma L2. E você poderia usar o stop acima daqui, deixa eu ver. Foi idêntico, usar o stop acima daqui e 50% de lateralidade. É uma operação bem simples de executar e esse daqui de laterais é tiro e queda, é muito boa. Esses fechamentos para trás, quase todos que teve de lateral teve esse setup. Agora, se o mercado faz isso daqui para baixo, uma segunda mínima mais baixa, primeira mínima, segunda, você faz uma compra do mesmo jeito. Só que para mim, o S&P, essa compra no início do dia, aqui esse miolo nada, foi só um TTR, totalmente sobreposto, e você faria essa venda aqui. Uma pessoa mais avançada poderia fazer uma compra aqui, ó, numa tendência dentro da lateralidade. Mas aqui eu não indico porque é muito difícil você identificar o que é uma tendência dentro da lateralidade e o que é isso daqui. Acaba que, até que você não tenha uma leitura mais avançada, você vai acabar perdendo dinheiro nessas operações. Então, eu indicaria apenas as operações de extremo. Então, esse foi mais um fechamento. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.